Ei, Dorinha! Olá, gente! Bnei Akiva Rio, que legal! XD! Bem-vindos, gente! Vamos lá! Mais um dia, mais uma live. Living a Life of Lives. Mais conteúdo, mais inspiração, mais troca, mais contato com vocês. Que delícia, muito importante isso nesse momento. Falei bastante sobre isso ontem. E aqui eu obriguei todo mundo a assistir a entrevista de hoje, porque acredito piamente que seja a espinha dorsal de um mundo melhor, a construção da empatia em cada um de nós e na educação dos nossos filhos. Realmente muito se fala sobre empatia e não sei o quanto se faz. Às vezes a gente acaba não fazendo por falta de conhecimento, né, gente? Por falta de ferramentas. Então, eu trouxe para vocês hoje aqui um especialista no assunto. Dá um banho em mim, que gosto de falar sobre o tema, porque tem muito estudo, muita experiência, muita prática no assunto. Já escreveu 2 livros a respeito. Não sei se o Jaime já entrou aqui, mas eu aproveito para... Jaime entrou? Ainda não, né? Oi, Rafa, oi, Mônica, oi, Jean. Tudo bem, gente? Continuem aqui comigo, porque vai ser um tema extremamente produtivo. Tenho certeza que daqui uma hora vocês vão estar com novos pensamentos, novas ideias. E Rafa, um amor de pessoa. Tem gente que já nasce, né, com tendências empatas. E aí a gente vai descobrir como potencializar isso, como desenvolver isso, se é possível, né? Porque até então a gente sempre acredita que a pessoa nasce com isso, nasce com essas capacidades. Será que é possível realmente aprender empatia? Aprender na escola? Aprender nos livros? Vamos ver se o Jaime está aqui. Ainda não. Oi, Gisele. Tudo bem, gente? Não tô vendo aqui que horas são. 5:01, né? Oi, Dani, Graicar, bem-vinda. Espero que vocês continuem aqui comigo o resto da noite. O tempo passa rápido, a conversa é uma delícia. Gisele, tem te visto bastante por aqui, que gostoso. Adoro estar compartilhando aí minhas lives com vocês, uma mulherada da boa, hein? Aliás, uma programação especial para mulheres semana que vem. E também a estreia de um programinha exclusivo para o Facebook. Tava faltando um programa não de entrevistas, mas de debate com algumas pessoas ao mesmo tempo ao vivo, faces com Estela Zulay. Isso aí, produzir conteúdo, discutir, debater, conhecer novas ideias. Jaime acabou de chegar, bem-vindo, Jaime, vou te colocar aqui. E vamos falar, estou sedenta para falar sobre o tema. Deixa eu convidar aqui o Jaime. Vamos lá. Por que eu não tô vendo ele aqui? Para convidar. Cadê minha solicitação? Só não aparece o Jaime aqui. Jaime, pede para mim. Solicita você para participar, por favor. Olha só quanta gente bacana aqui, Dani Largman, Sheila Tabac, que legal. Muito bom, gente. Tô feliz aqui. Cadê o Jaime? Acho que ele tá caindo, né? Ó, não tô vendo ele aqui, não. Isso aqui é cruel, essa maquininha aqui. Mas, Ana Cláudia...
Que gostoso. Vamos tentar aqui. Jaime de novo. Não está aparecendo aqui. Jaime, você consegue me adicionar? Ó, cadê que eu não consigo? Por que eu não consigo pôr? Cadê? Ah, gente, tomando um banho aqui hoje. O que tá acontecendo que o Jaime não aparece aqui pra mim propor? Agora! Muito bem. Consegui. Já tava começando a suar aqui. Jaime! Estela, tudo bem? Ai, que tudo jóia! E você? Que bom, que gostoso, que honra, que alegria! Tudo jóia. Deixa eu tentar colocar aqui o meu fone para funcionar. Tive problemas técnicos na entrada. Percebi. Vou falar, esse Instagram aqui, ele é um teste pra gente que acaba trabalhando com ele, né? Tem vezes que você fala, meu Deus, o que eu fui inventar de fazer live? Porque ele dá uns. É verdade. Como é que você está? Tudo bem? Como é que tá o Frank? Tudo bem? Tudo bem aqui, graças a Deus. Aqui a gente não deixa a peteca cair, não. Que a gente põe a máquina para funcionar, inventa o que não tem para fazer e faz o que tem também. É, tudo ótimo. Então, gente, eu vou falar para vocês que eu conheci o Jaime através do Frank, através da XD Education, lá na Pearson. E desde o começo me chamou a atenção a grande proximidade que o Jaime tem com uma pessoa que admiro muito, que é o Rossandro. Rossandro Klinge, uma pessoa assim especialíssima. Li o livro dele, devorei o livro dele, e desde então o Jaime ganhou minha atenção, porque realmente eles tratam dos mesmos desafios, dos mesmos temas, de uma forma muito humana, de uma forma muito fácil de se compreender, né? Porque às vezes as coisas se transformam em temas tão complexos. Então, essa é a primeira apresentação do Jaime. A segunda prestar atenção, que o pessoal fala que o pessoal de área de exatas, biólogo, nunca entra em humanas. Não, ó. Jaime é engenheiro químico, especializado em gestão de negócios e marketing pela GV do Rio. É executivo da área de educação, escritor, palestrante e estudioso das competências do século XXI. Eu descobri também que você é fã de Yuval Harari, e nós vamos falar dele ao final da entrevista. Vamos trazer Yuval Harari um pouquinho aqui com a gente. Seus estudos Meu giram em assunto torno de temas como... preferido, hein? Eu sei, pesquisei. Você pensa que eu cheguei aqui assim, só com o que você me deu? Esse estudo gira em torno de temas como empatia, habilidades dos líderes do futuro, cooperação e os desafios das relações humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho do mundo VUCA também, um pouquinho só. É autor dos livros Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, Empatia Todo Dia. Como executivo, liderou times em grandes empresas como Ambev, Danone e Pearson Education, onde foi diretor do sistema de ensino Dom Bosco, diretor de marketing e transformação de negócio. Olha que honra, muito obrigada por aceitar meu convite para falar aqui com o meu público. Depois vai ficar disponível no meu canal do GTV, no meu canal do YouTube, e todo mundo vai poder ter acesso a esse conteúdo muito importante, urgente, crucial. Boa noite, Jaime, bem-vindo. Boa noite, Estela. Bem-vindo, bem-vindo a todos aí que seguem você no seu canal. É uma alegria estar aqui, revê-la, né? Tô com saudade de você, do Frank. Tem tempo que a gente não se vê, em 6 meses já. E que bom que a gente está aqui para falar de coisa boa, né? Um momento para a Eu gente só falar de vou coisa boa. Um perguntar, quem vai momento. falar, vou deixar você falar hoje. Ah, é? Então tá tudo bem. Eu gosto de falar, então tá tudo certo, né? Eu também gosto, mas é um treino. Vou ter que deixar você falar, que você tem muito mais coisa para falar que eu. Mas vamos Tá lá, fala um pouquinho exercitando, de né? Jaime, né, Jaime? A gente aí tá ouvindo você, todo mundo já reparou que teu sotaque não é de paulista, é Não. pernambucano. Como é que foi? Quando que você cresceu em Pernambuco? Saiu de Pernambuco quando? Como? Por quê? Então, Estela, eu tenho bastante tempo que eu saí de Recife, eu sou pernambucano, só que
em 98, eu fui para os Estados Unidos. Fiquei quase 2 anos lá nos Estados Unidos. Fui estudar inglês, estudei e-commerce também. Foi um período assim muito bacana. Morei em Fort Lauderdale, que é na Flórida. Cidade bem, bem legal, uma cidade super parecida com Recife, por sinal. Daí, quando eu voltei, eu fiquei pouco mais de um ano ainda em Recife, mas quando eu voltei, eu entrei na Ambev, comecei a trabalhar na Ambev, num programa que eles chamavam lá de programa Talentos. E daí, quando eu entrei na Ambev, eu me tornei gerente muito rapidamente, que eu entrei já nesse programa, que era um programa que em um ano se tornava gerente. E daí eu fiquei um tempo lá, depois fui para o Rio de Janeiro, fui transferido. Tinha um tal de um ranking lá, e aí nesse ranking, o diretor do Rio de Janeiro falou, poxa, eu quero esse cara aqui do ranking, eu era o primeiro do ranking Brasil na época, e daí eles me levaram para o interior do Rio. Então, fui morar em Itaperuna, uma cidade que eu tenho muito carinho, Nossa, mas é uma cidade muito pequena. Então, para se adaptar a Recife, que é uma cidade que tem uma gastronomia assim, incrível, é uma cidade que tem uma particularidade cultural intensa, eu me senti muito isolado lá em Itaperuna, longe de família e etc. Eu ia de vez em quando para o Rio, que eu já tinha o meu padrinho, meu tio, meus tios, meus primos moravam no Rio, sempre moraram no Rio, são cariocas, né? Na verdade são americanos, mas moram no Rio. E eu ia visitá-los de vez em quando, mas é bem longe também. Mas aí eu falei, poxa, eu preciso sair daqui muito rapidamente. Não por conta da cidade, que eu adorei, mas aí eu tinha um projeto lá, um plano de fazer em um ano algumas coisas, eu tentei fazer em 6. Eu fiz em 5 e aí saí. Então, fui para Campos, de Campos eu fui para o Rio, e daí eu fiquei no Rio 16 anos. ah, Como foi muito fácil me adaptar. Na verdade, no início nunca é fácil se adaptar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma cidade incrível, eu adoro. Hoje eu considero até como a minha cidade base, não que eu assim sou apaixonado por Recife, por onde eu vou, eu gosto de ser apresentado como pernambucano, mas depois de viver tanto tempo no Rio, hoje em dia, quando a gente tem aqui uma folga, quando a gente tem um respiro, eu e a Catarina, a gente sempre pensa em ir para o Rio de Janeiro, quando a gente, obviamente, já está em dia com os compromissos com os familiares, né? Que a gente gosta muito de ir a Recife também. A gente até quando virou o ano se prometeu que a gente ia fazer mais vezes isso, e no ano retrasado a gente fez isso, no ano passado a gente conseguiu ir muito a Recife, e aí veio a pandemia e agora mudou os planos, e aí a gente agora estamos em São Paulo. Daí eu fiquei esses agora 16 estamos anos no Rio, reféns, né? Estamos estamos reféns. reféns. Eu fiquei 16 anos no Rio, já estava trabalhando em São Paulo há 5 anos, só que eu fazia ponte aérea. Acho que quando eu conheci o Frank, inclusive, eu morava no Rio e vinha trabalhar em São Paulo. Daí depois eu tive que reajustar minha vida pessoal toda, e com isso ficaria muito mais fácil. Eu estava muito cansado também de fazer essa ponte aérea, e a Catarina morava em São Paulo. Então, como o meu trabalho estava aqui, a Catarina estava aqui, então eu vim embora para São Paulo, sem antes tentar convencê-la a ir para o Rio de Janeiro, mas não dava, né? Que ela já estava por aqui já estabilizada e etc. Então eu adoro São Paulo também. Ou seja, hoje eu tenho 3, 4 cidades com Itaperuna do coração. Aí depois eu ainda passei um tempo em Chicago, também sou apaixonado por Chicago. Ou seja, eu gosto de todo lugar. Eu não tenho muito isso de que eu não sou muito bairrista. Eu gosto das identidades dos lugares que eu passo. Porque eu aprendi que toda vez que a gente se movimenta, quando a gente se mexe, vai para outros lugares, quando você não vive efetivamente aquele lugar, você sofre muito. Eu, quando estava no Rio, fala Uriel, meu amigo Uriel aí de Patos de Minas. Quando eu estava no Rio, vim morar em Campinas, vim trabalhar pela Danone para tocar o interior de São Paulo, e eu ficava um pouco de tempo aqui, um pouco de tempo no Rio, fazia o contrário do que eu fazia há bem pouco tempo atrás. Era muito difícil para mim, porque eu não tinha raízes em lugar nenhum. As coisas ficavam. Eu não estava com meus amigos em um lugar, eu não construía uma vida nova. Então foi assim que eu vim para São Paulo, depois, já trabalhando na Pearson, eu me transferi efetivamente
e vim morar aqui. Estou aqui há 3 anos e meio já, ou quase 4 anos, nem sei, já me perdi, 3 anos e meio talvez. E eu gosto muito de São Paulo, por uma E série como de é coisas. aqui? Tá bom, né? Nesse momento, com todo mundo sensível, se falasse que não gosta de São Paulo, nem sei o que ia acontecer, né? Tá todo mundo tão sensível, né? Com os nervos à flor da pele, a sensibilidade assim Verdade. aflorada. E como é que surgiu o tema empatia, habilidades socioemocionais? Quer dizer, você já contou que lá atrás você já foi, você já estava num programa de talentos que tem conexão com o assunto, habilidades e toda essa área de desenvolvimento humano. Mas quando é que você mergulhou mesmo nesse assunto? Por quê? Qual foi o turning point que fez com que você dedicasse a sua vida ao estudo dessas Essas competências habilidades. Uhum. socioemocionais? Bem, Estela, eu sempre tive um interesse muito grande pelo ser humano, pela forma como nós reagimos às coisas. Eu era um garoto de 14 anos que lia livros de psicologia, filosofia. Eu gostava dessas coisas todas. Apesar de ser engenheiro químico, né, ter uma formação de exatas, e desde criança eu sempre gostei muito de ciência, eu gostava de química, mas o humano sempre me intrigou bastante. Óbvio que quando eu li o Daniel Goleman em Inteligência Emocional, eu fiquei muito feliz com aquilo ali, porque parece que a gente estava começando a compreender um pouco mais coisas que a gente não compreendia até então. A gente achava que ser inteligente era só fazer conta, era ser o CDF da sala, aquela pessoa que sabia tudo, e depois a gente descobriu que não era bem isso. Na verdade, a gente já sabia, mas não sabia expressar. Tem muita coisa que aconteceu até com meus livros, que tem muita gente que manda mensagem assim para mim e fala: nossa, eu queria tanto falar isso, mas eu não conseguia falar, e você me ajuda a falar por meio da sua escrita. Daí, depois de muito tempo, deixa isso para trás da história da inteligência emocional. Foi realmente, me impactou bastante, e eu acreditava naquilo, mas eu não sabia exatamente como colocar aquilo na prática, e nem sabia como a sociedade, que é a nossa sociedade, que a cada dia ela esperava de nós qualidade, produtividade, falava em meritocracia, em meta. Essa sociedade parecia que não tinha lido aquele livro. Então, indivíduos falavam sobre a inteligência emocional, indivíduos falavam que as habilidades humanas eram muito importantes, mas a sociedade constituída, os grupos, nunca se interessaram por esse tipo de assunto. Daí, em 2013, mais ou menos por aí, 2012, não lembro ao certo, eu voltei a escrever compulsivamente. Fiz um curso de uma oficina literária lá no Flamengo, no Rio. Comecei a me interessar muito por escrever mini-contos. Ao longo do processo da escrita dos mini-contos, que é uma escrita assim, que eu adoro até hoje, tem até um livro que eu assim, comecei a escrever. Na verdade, ele está muito adiantado, que ele está na mão do Rossandro, que ele está escrevendo comigo esse livro também, que se chama O Sal, que a gente conta as coisas meio por poesia, meio por mini-contos. Que o mini-conto, ele proporciona a você a possibilidade de que o autor fala uma coisa e você continua aquela história. Então, nesse processo de mini-contos, eu comecei a observar, e como toda a sociedade começou a observar, que estava havendo um exagero dos pais em relação à educação com os filhos por conta do sentimento de culpa. Os pais achavam que precisavam dar tudo para os filhos para poder os filhos não serem o que eles foram, não passar pelas dores que eles passaram. Isso conversa muito com o ponto de vista do Rossandro, né? Tem uma coincidência muito grande aí, mas o que me incomodava mais ainda era perceber que alguns adultos já apresentavam sintomas semelhantes a essas crianças, e aí eu comecei a imaginar que aquilo ali já vinha acontecendo há muito tempo, que eram pessoas que tinham vivido, passado por sofrimento, passado por privações, nos anos 80, nos anos 70, e aí se tornaram pais, e aí começaram a criar os seus filhos de uma forma muito permissiva, e quando eles se transformaram em adultos, eles chegaram no ambiente de trabalho, eles chegaram nas relações e eram completamente inconsistentes. Eram pessoas que estavam acostumadas só a ouvir sim. E aí, pessoas que são acostumadas só a ouvir sim, no mundo que diz não o tempo todo, é catastrófico, porque cria uma onda de sofrimento ao redor, tanto para a pessoa como para a empresa, para o chefe, para o par, para o parceiro, para a parceira.
Então, eu comecei a tentar entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Daí eu vi, teve algumas experiências que aconteceram comigo quando eu era diretor do Dom Bosco, observando como os educadores lidavam com as crianças, eu percebi que as crianças estavam perdendo essa capacidade de se conectar com os outros, com o outro, com os amigos. A gente acabou de ver uma série de coisas. A gente está vivendo agora uma onda de se falando muito em racismo nas redes sociais por conta tanto do problema que aconteceu nos Estados Unidos, como do garoto daqui, o Didi. Não sei se você viu essa história, do garotinho que ele posta resenhas sobre livros e ele começou a ser atacado nas redes sociais porque ele é negro e Não, ele esse eu está não falando vi. sobre livro. Ele estava até ontem com o pessoal do Razões por Acreditar. É lindo assim, porque um Uhum. garoto da Bahia, o garoto escreve sobre livros, ele começou a ser atacado simplesmente porque ele é negro. E a gente vê que, de fato, tem alguma coisa errada na nossa compreensão sobre a humanidade. Quando eu percebi isso lá em 2012, 13, não lembro ao certo, decidi estudar sobre isso e estudando, eu descobri que os números eram catastróficos, que as crianças de hoje, comparadas com as crianças de 30 anos atrás, eram 40% menos empáticas e eram Opa, 58% mais narcisistas. Isso é bombástico. Daí eu comecei a me vamos lá. interessar. Vamos lá, que agora eu quero entrar um pouquinho mais a fundo. Senão, eu vou deixar. A gente vai ficar 2 horas aqui falando, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Eu quero entrar no tema, Jaime. Pode ir. Eu joguei uma enquete no ar hoje durante o dia, perguntando para as pessoas se elas sabiam o que era empatia, pedindo para que definissem empatia e depois perguntando se elas se achavam empáticas. 99% definiu que sabia, sabe o que é empatia. Algumas pessoas deram a definição de empatia, o famoso como se colocar no lugar do outro, como calçar o sapato do outro, e todos se auto-intitularam empáticos. Então, como você disse, né, que muito se fala sobre empatia, mas o quanto se pratica empatia, como você definiria empatia sem ser dessa forma tão já banalizada? Eu acho que já a empatia já ganhou um pouco de conotação banal, de tanto que se fala Aham. sobre empatia e pouco se faz. Então, de verdade, a gente está assistindo uma tragédia na televisão, sentado no nosso sofá, comendo um sanduíche. Ser empático é parar de comer o sanduíche na hora, continuar comendo sanduíche, assistindo e sentindo a dor do próximo. Entende? Defina você empatia para a gente de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, madura. Stella, essa é a pergunta mais interessante que eu ouvi até hoje sobre empatia. Parabéns pela pergunta. Porque, deixa eu antes mandar um abraço aí para o Maurício, para o Gustavo Barros que está nos Estados Unidos, meus amigos aí que são auto-executivos aí, estão assistindo a gente, pessoas incríveis, seres humanos admiráveis, por sinal. Se eu fosse definir empatia e fosse usar uma pessoa, eu usaria Gustavo Barros, que está aí, acabou de me acenar, e outra pessoa, Maurício Malta Filho. Empatia, defina em uma pessoa. Eu diria, essas duas pessoas aqui seriam pessoas que eu diria que são empatia em pessoas que dominam a habilidade humana assim, de uma forma encantadora. Eu sou fã dos dois e digo isso de coração. Mas a sua pergunta é muito interessante, porque eu sempre respondo isso aí em entrevista, já deve ter visto, já dei entrevista, televisão, YouTube e tal, e estou sempre preparado para responder essa questão, mas o que é empatia na prática mesmo? Porque eu sempre falo que a empatia é um verbo, não existe a empatia só na observação e você dizer, eu sei como o outro se sente. Mas existem duas perspectivas completamente diferentes de empatia que eu gostaria de te falar. A primeira delas é que eu sou cristão, sou espírita, e como cristão, eu tenho um ensinamento de Jesus que é muito interessante quando os fariseus vão tentá-lo e perguntam qual que é o mandamento maior. Qual que é o mandamento da lei para os judeus? É amar a Deus sobre todas as coisas. E ele fala amar o próximo como a si mesmo. E ele traz o resgate dos sábios, dizendo que a mensagem é tão atemporal, eu não queria fazer uma conotação religiosa, mas é uma mensagem de um sábio que a gente precisa trazer,
é que quando ele traz a regra de ouro, a regra dos sábios, e diz que faça aos outros aquilo que deseja que os outros façam com você, ele traz uma bondade também para a gente nessas palavras, porque sabemos que amar o próximo como a si mesmo parece uma tarefa para santos, uma tarefa para pessoas que estão extremamente preparadas a amar todo mundo, o que a gente chama no mundo da educação dos abraçadores de árvore, né? As pessoas boazinhas, que pairam. E não é bem isso. Quando ele fala em amar o próximo e ele traz a perspectiva de fazer o outro, coloque-se no lugar do outro, ele nos dá a possibilidade de realizar esse processo de amor ao próximo. Então, quando você fala para mim, fala na prática o que é, Jaime, eu resgato as perguntas, as respostas que as pessoas te deram quando elas falaram assim, eu me considero empática. Eu fico muito feliz que as pessoas tenham dito que se consideram empáticas, porque a empatia, ela não é absoluta, ela é uma prática, ela é uma tentativa. Então, toda vez que alguém é denunciado, imagina eu, um cara que escreveu um livro sobre empatia, qualquer coisa que acontece comigo, a primeira coisa que as pessoas jogam na cara é, você não é empático. Cadê a empatia? Alguém vai brigar comigo nas redes sociais? Já diz logo, cadê a empatia? E aí é uma forma de me calar, uma forma intolerante, inclusive, de me violentar e de Muito me bom. calar. Mas a verdade é que a empatia é a prática, é a vontade de você perceber a possibilidade do outro de reagir a uma ação ou a reação do outro e tentar se colocar no lugar dele. Exemplo, a gente viu agora essa cena do policial aqui em Alphaville falando aquelas barbaridades lá pro policial, do rapaz falando pro policial. Aquilo ali, o nível de raiva que a gente tem com aquilo ali é incrível, porque a gente não acredita como alguém fica chamando o outro de você é um bosta, você ganha X por mês, quem é você daquele jeito? E aquilo ali é muito duro para a gente ouvir as pessoas, um ser humano falando com o outro. E na hora, o que vem é a raiva, o que vem é o julgamento, é a gente não conseguir efetivamente se colocar no lugar daquele ser humano. E eu estava ontem conversando com a Catarina, a gente estava conversando sobre isso, refletindo, e aí eu tive um insight na hora que foi interessante. Você já parou para observar formigas? Formigas andando em fileirinha? Já andou? Olhou? Não teve alguma hora que você estava distraído olhando? Em algum momento a gente olhou algum ser humano aqui que pode estar me julgando, mas eu duvido que tem alguém aqui que nunca olhou as formigas andando perfeitamente uma atrás da outra. Tem uma hora que você vê que tem uma formiga que sai completamente do lugar. Ela vai para cá. Todo mundo indo para cá, ela vai para cá. Aí você olha e fala, pelo amor de Deus, formiga. Tá vendo que tá todo mundo indo para lá? Segue a trilha, formiga. O que você está indo para lado de lá? Você não vai achar a casa, você não vai fazer a sua contribuição. Naquela hora, quando a gente vê a formiga indo para um lugar que não tem nada a ver, a gente fica com raiva, a gente sente raiva, ódio daquela formiga? Não sente. E aí, o que eu estou querendo trazer com essa conotação? É que a gente não tem que enxergar as pessoas como animais, não é isso. Mas a gente tem que entender que todo mundo é diferente e que tem visões diferenciadas em relação às nossas visões. Aquela formiga que está indo para o outro lado lá, você não sabe por que ela está indo para lá, você não sabe o que ela está indo fazer, mas você não sente raiva. Por quê? Porque você observa que ela é diferente de você. Não é porque é um animal. Quando você olha alguém fazendo uma violência, etc., você não quer dizer que você vai passar o pano e você vai fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Mas você vai entender que aquilo é um outro ser humano, com outra história, com outras impossibilidades. E aí, não quer dizer que a lei não deve ser praticada e você não tem que ser duro. Mas você não pode julgar. Você trouxe um exemplo, Jaime, assim, vamos dizer, um extremo, né? Um exemplo um tanto... Eu entendi que você diz que não temos que julgar a pessoa que estava xingando, inclusive, né? É essa a sua ideia, né? Mas aqui é um exemplo realmente muito extremo, falando sobre empatia. Mas a empatia, ela pode ser aplicada no dia a dia em pequenas atitudes, em pequenos pensamentos. E é sobre essa empatia que eu queria que você... Essa empatia que eu queria que você definisse. Porque empatia, acho que não é só a ação, mas é também a não ação. Então, eu vou deixar de fazer isso nesse momento, porque isso pode ferir o sentimento de outras pessoas. O mundo está passando por uma pandemia, o mundo está passando por mortes, por dores. Não é a hora de eu fazer isso ou aquilo, apesar de eu querer, apesar de eu poder. A empatia, o treinamento de empatia diário que a gente pode fazer em pequenos acontecimentos.
Esses daqui são acontecimentos mais extremos, chamam atenção, criam debates, né? Sim. Opiniões, enfim. Mas no dia a dia, dentro de casa, Feijão com arroz. feijão com arroz, como que se treina a empatia? Como que se pratica empatia nos nossos microcosmos? Família, casa, prédio, trabalho, congregação, enfim. Como é que se pratica a empatia? Porque, gente, tem uma coisa que eu acho que é diferente: empatia e boa ação. Você pode ser uma pessoa que vai lá, doa dinheiro, doa roupa, doa alimentos, mas talvez no treino do dia a dia não pratique a empatia em Sem outras dúvida. pequenas atitudes. Então, é sobre essa empatia que eu quero falar. E já vou aproveitando, que aí você já fala tudo junto. Hoje as escolas, porque uma coisa está ligada na outra. As escolas hoje ensinam a empatia. Hoje se vende as aulas de habilidades e treinos das habilidades socioemocionais, competências do futuro. Sim. E eu estava uma vez, inclusive, com o Frank no Glamurama. Quem que estava falando lá, Frank, no Glamurama sobre educação? Estava falando sobre essas aulas de inteligência emocional. A filha do, a filha do Chaim. E estava falando sobre tudo, né? Se ensinar a empatia na escola. E eu falei, gente, eu levantei no meio da palestra dela e falei, olha, é lindo, mas aquele menino sai da escola, o motorista vem pegar com a babá, chega em casa, ele joga a roupa para cima, larga o copo no quarto sujo. Quer dizer, empatia é algo que a gente aprende nos livros, dentro da escola, os pais delegam isso para a escola. Eu estou querendo falar dessa empatia, a empatia diária, a empatia do copo, a empatia do respeito ao professor, do respeito a quem trabalha com você. Essa empatia. Jaime, manda bala. Tá, a primeira coisa é que o início da empatia é o mesmo ponto de chegada. O ponto de saída é o ponto de chegada. É a escuta. A escuta tem um livro chamado CNV, Comunicação Não Violenta. A comunicação não violenta, no capítulo 7 do livro da comunicação não violenta, eles falam só sobre a escuta. E a escuta é o ponto de partida de tudo, porque quando você julga, quando você escuta sem julgar, e aí volta na questão do julgamento, que é você tentar ouvir aquilo ali de mente esvaziada, você consegue se comportar de uma forma mais tranquila em relação às reações do outro. No cotidiano, no dia a dia, no feijão com arroz, é preciso que nós estejamos atentos. Exemplo, eu estava na semana retrasada fazendo uma live com o pessoal do projeto Escutatória. É um pessoal, são voluntários que vão às ruas ouvir pessoas em situação de rua, e eles agora estão fazendo online, estão fazendo em casa, obviamente para qualquer pessoa que queira ser simplesmente escutado. E o que eu falei comecei a live com a Gerlane, que é uma amiga minha que toca esse projeto lá em Recife, eu comecei perguntando qual foi a primeira pergunta que você fez quando eu entrei aqui. Ela, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Não, não foi essa. Foi, você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Essa pergunta que a gente tem ouvido bastante por conta das lives, que a gente tem ouvido por toda parte agora, por conta da era das lives, né? Não importa como a gente vai chamar, se é a era da pandemia, se é a era do coronavírus ou a era das lives. Dá no mesmo que os historiadores vão saber identificar que é o mesmo tempo. E brincadeiras à parte, mas quando a gente fala, você está me ouvindo bem? É uma pergunta que já ecoava por toda parte o tempo todo. As pessoas queriam ser ouvidas, mas necessariamente nós não estamos preparados para ouvir as pessoas. Daí, o que a gente precisa fazer? Ouvir. Então, o ponto de partida da empatia, que já emenda com a outra pergunta que você fez, como as crianças conseguem desenvolver a empatia, sem ser por um livro, botando carinha que está feliz, carinha que está triste, porque aquilo ali, de fato, pode dar uma orientação, mas se a família não estiver envolvida e se o material, o que está sendo colocado ali, não for capaz de tocar o coração da criança e fazer com que ela entenda a compreensão emocional, não adianta de nada. É como quem está explicando o que é azul. As crianças vão saber o que é azul, mas elas não vão sentir nada sobre o azul. Mas se você ensinar as crianças a contemplarem o céu, checar o porquê que o céu é azul, explicar para elas de onde vem a tonalidade do céu e etc., elas nunca mais vão esquecer aquilo, porque aquilo vai falar ao coração.
Então, quando você traz essa perspectiva de fazer com que a criança consiga ouvir, com que ela compreenda as coisas, é possível sim ensinar empatia. No livro, no primeiro livro, no azul, eu chamo de azul agora, que tem o amarelo e o azul. No Líderes do Futuro, no Empatia, no meu primeiro livro, na verdade o segundo, né? O primeiro é Dora, mas no meu primeiro livro sobre empatia, eu falo sobre várias técnicas que podem ser utilizadas para desenvolver empatia nas crianças. São técnicas que foram pesquisadas, uma delas é a da inversão, é fazendo com que a criança consiga se colocar no lugar de quem ela feriu, de quem ela fez alguma coisa, de quem ela, por alguma maneira, de alguma forma, ela fez algum tipo de violação, ela consiga se colocar no lugar do outro, e se colocando no lugar do outro, ela possa compreender emocionalmente os danos que ela está causando para outra pessoa. Isso é o quê? Isso é uma escuta. Primeiro é uma escuta dela com ela mesma, e depois uma escuta da mãe, do educador, que está dizendo, olha, preste atenção no que você está fazendo, que não está legal. Então, a escuta, efetivamente, é a grande raiz da empatia. A base. Eu tenho aqui um dado curioso, é que eu tenho muita coisa aqui para falar, mas eu tenho um dado curioso para trazer, que eu li e quero ver se encaixa um pouco nesse entendimento que a gente está buscando ter da empatia. Eu busquei no Google e eu achei os 10 países mais empáticos e os 10 países menos empáticos do Essa é mundo, boa. né? Uhum. Gente, fiquei chocada. Falei, gente, eu já estou confusa. O que é ser empata? Porque os resultados foram, assim, surreais, né? Então, me deu que Equador é o país Equador mais primeiro. empático que tem. E o segundo, Arábia Saudita. Arábia Assim, Saudita. Peru em terceiro, Dinamarca em quarto, Emirados Árabes em quinto. E tem Coreia do Sul, Estados Unidos. Estados Unidos deve ter caído agora no ranking forte de país empático, né? Deve ter saído dessa lista. Mas um dado me chamou a atenção. Nos países menos empáticos, na lista dos países menos empáticos, em 1, 2, 3, 4, 5, em sexto lugar está a Finlândia. A Finlândia é referência de educação no mundo. É o pilar de sistemas educacionais bem-sucedidos, né? Como pode um país que investe tanto em educação, que tem uma posição no mundo tão destacada em termos de educação escolar, né? Pode estar entre os países menos empáticos do mundo? Pois são várias surpresas que a gente tem nesse. Eu vou começar primeiro pela pergunta. Essa pesquisa foi uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Michigan também. Ela pesquisou adultos, não lembro dela ter feito referência a crianças. E a gente sabe que a Finlândia ela se tornou referência em educação e ela venceu várias lacunas que ela tinha educacionais, mas isso não vem acontecendo há 30, 40, 50 anos. Isso é bem recente, que a Finlândia vem nos surpreendendo com um sistema educacional novo. Muito provavelmente com o formato que eles estão desenvolvendo, inclusive dando mais autonomia para as crianças, trazendo um tipo de escola, que é uma escola que o mundo não está tão preparado ainda a lidar com ela, esse número vai mudar. Isso é uma previsão minha, eu não consigo te dizer com dados aqui como foi feita essa pesquisa nas crianças, eu não recordo dessa informação, seu ranking todo, sei que foi feito pela Universidade de Michigan, mas que eu lembro foi em adultos. Então, faz sentido que em alguns países a capacidade da pessoa de se colocar no lugar do outro ela seja comprometida pela ausência das relações sociais. Exemplo. Uhum. Uma coisa que me surpreendeu bastante foi a Arábia Saudita em segundo lugar. Vê só como é que são as coisas, se a gente for analisar profundamente, a gente faz, poxa, mas a Arábia Saudita é um dos países mais machistas do mundo. Então, como é que pode ela ser um dos países mais empáticos? Porque o critério da pesquisa, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, não levava em consideração essa perspectiva do gênero, porque de igualdade, mas da capacidade efetivamente de se colocar no lugar do outro. Eu fiquei bem surpreso, quando morei em Chicago, eu morei com algumas pessoas, com amigos
da Arábia Saudita, que eu tenho o prazer de até hoje, de vez em quando, falar com eles. E que é o Naof e o Momo, que são pessoas assim incríveis. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu estava em Chicago e aí eu fiquei preocupado porque a gente acha que a Arábia é tudo uma coisa só, que os árabes são todos uma coisa só e que todo mundo é extremista. A gente vê pela imprensa coisas que não são legais, que estereotipam, né, o povo de uma forma errada. E aí eu fiquei bem preocupado de estar ali dividindo o apartamento com os árabes. Em especial quando eles começaram a orar lá, fazer oração e fazer. Eu falei, meu Deus, eu lembro que eu peguei, filmei assim, mandei para o Rossandro, mandei para a Catarina, disse, gente, olha isso aqui, eu vou aprender a rezar com eles. E eu, de fato, me empenhei em aprender, eu sei fazer saudações, fui conhecer os restaurantes típicos deles. Agora, uma curiosidade é que no segundo dia que eu cheguei em Chicago, eu adoeci. Adoeci. Estava nevando, eu já não estava muito bem aqui em São Paulo, estava com muita alergia e tal, poluição e etc. Cheguei lá, adoeci. E eu adoeci, quem cuidou de mim foi Os teus amigos árabes. o homem que estava lá, fez chá para mim, se preocupou, ou seja, a forma como eles cuidaram de mim, o nível de irmandade que existe entre eles é assustador. Inclusive, honrar os mais velhos, eles são realmente muito ligados um ao outro, eles se respeitam muito. Então não foi nenhuma surpresa quando eu vi depois essa pesquisa que dizia que a Arábia Saudita era o segundo lugar. E isso foi uma coisa que marcou muito para mim. O que me surpreendeu efetivamente é o Brasil estar entre os piores países em empatia do mundo. Acho que Isso me estava em surpreendeu. 51º, né? Uma coisa assim. Ele é de baixo para cima, o 11º, ou seja, ele deve ser isso, 55º, 56º. Eu até quando eu dei entrevista para você esse ano, eu falei sobre isso. E agora deve ter caído para último, né? Eu quero aproveitar a deixa e trazer aqui uma ideia, Jaime, já trazendo um pouquinho para o momento que a gente está vivendo também. Foi essa semana eu tentei assistir uma entrevista do Karnal para a CNN, onde ele falava sobre as mudanças do mundo, né? E eu não assisti tudo, não deu, só assisti um trechinho, porque são 2 horas de entrevista, mas eu peguei justo o momento em que ele fala sobre o perfil do brasileiro, que o brasileiro, ele herdou uma cultura portuguesa de ser muito gentil, né? O brasileiro é aquela pessoa que não gosta de desagradar o outro. Eu morei fora há uns anos e a gente nota esse choque cultural, né? Porque o brasileiro é aquele que você fala, passa lá em casa, ele fala, não, pode deixar, eu vou passar, e nunca passa, para ser uma pessoa agradável, né? Isso não existe lá fora, a pessoa vai te esperar realmente. Sim. E a comunicação, o vocabulário do brasileiro, sempre no diminutivo, meu fofinho, meu amorzinho, meu... E de repente, nós estamos num momento, Jaime, em que nas redes sociais, a comunicação do brasileiro se transformou. Hoje nós temos uma comunicação raivosa, agressiva, as pessoas parecem que perderam o medo de se expressarem de uma forma animalesca, né? Ele chamou de beligerante, mas eu fico assim surpresa, porque... E já colo aqui com o Yuval Harari, que deu uma entrevista para a Veja, dia 22 de maio, e ele falou, a crise pode despertar os demônios da humanidade. Se conduzida com egoísmo, só levará a ódio, ganância e ignorância. Então, como a gente pode falar de empatia hoje, num momento em que a gente vê escancarando esses demônios da humanidade, no caso, principalmente aqui na sociedade que a gente vive, os brasileiros. Como falar de empatia nesse momento, se a gente vê nas redes sociais ódio disseminado em um vocabulário esdrúxulo? A primeira coisa, Estela, isso aí é uma pergunta bem... Dá para a gente abrir em vários blocos, principalmente porque o Harari ele está fazendo uma análise macro, a gente pode falar um pouco sobre ela, mas vamos falar sobre essa questão do Brasil e do ódio nas redes sociais. Na semana passada, eu dei uma entrevista para o Bom Dia Pernambuco, na Rede Globo, e o tema foi exatamente esse, o ódio nas redes sociais. O que está acontecendo com a gente? Olha só como é intrigante.
estávamos há bem pouco tempo atrás, 2 anos, 3 anos, ou ao longo dos últimos 2015 para cá, os últimos 15 anos, 2005, vamos colocar, era Facebook, né? Porque efetivamente a gente já estava interagindo um pouco pelo MSN e pelo Orkut, mas vamos colocar o marco zero ali, 2005, no Facebook. Então, estamos há 15 anos interagindo por meio das redes sociais, e as redes sociais eram um ambiente que a gente considerava um ambiente de amor, de alegria. A gente utilizava as redes sociais para se conectar com pessoas que nós amamos, com pessoas que são pessoas que a gente achava que não ia ter mais relação, pessoas que ficaram no nosso passado, e a gente hoje é feliz por poder se conectar com essas pessoas por meio das redes sociais, e também até, quem sabe, desenrolar umas novas relações novas, um crush, uma paquera, e etc., por meio das redes sociais. Ou seja, a gente só falava em amor nas redes sociais. Obviamente, onde tem amor, tem inveja, onde tem amor, tem uma série de outras coisas, mas ódio a gente não tinha observado ainda nas redes sociais. Mas esse ambiente de amor, esse ambiente de harmonia, esse ambiente de alegria das redes sociais se transformaram, mas não se transformaram por acaso. Obviamente, o ser humano que está ali somos os mesmos. A Estela, o Frank, o Jaime, o Gustavo, todo mundo, nós somos as mesmas pessoas que estavam lá antes. O problema é que de 2000 e... vamos colocar 2015, 2016, quando se começou a fazer alguns experimentos sociais por meio das redes sociais, experimentamos como é que essas redes sociais manipulariam as nossas emoções e as nossas escolhas. Quando elas efetivamente se transformaram em outras coisas, os algoritmos chegaram e começaram a fazer bolhas. Eu estou falando de uma coisa muito assim, o Frank entende muito sobre isso e você também, mas quando se começaram as bolhas, aquilo ali já era um tipo de experiência. As bolhas incomodaram a gente porque deixaram a gente numa situação que a gente começou a ficar chato o Facebook, por exemplo, que a gente começava a ver só as mesmas pessoas, e parecia que aquilo ali era uma tentativa de transformar o nosso timeline mais agradável, porque as bolhas faziam com que a gente achasse que só vinham coisas bacanas, só quem a gente gostava. A gente parava de ver aquela pessoa chata que ficava postando gato todo dia, a gente não aguentava mais ver aquele gato. E quanto mais a gente curtia aquele gato de mentira, aquela foto daquele filho que a gente não achava bonito, que a mãe dizia que era lindo, e mais apareciam essas fotos que a gente não queria. O nosso algoritmo era alimentado dessa forma. Só que a gente estava sendo testado sem saber. E quando o negócio chegou para valer, quando a questão do ad, lá dentro do advertisement, das propagandas, dentro do Google, dentro do Facebook, que são os dois grandes gigantes digitais hoje, começou a ficar muito sério e começou a captar tanto dado nosso, tantas coisas a nosso respeito, que hoje o Facebook e o Google sabem mais da nossa vida do que os nossos parceiros. Muito provavelmente o Google sabe mais sobre o Frank do que você que está aí, né? Muito provavelmente eles sabem mais. Eu sou melhor que o Google, já, então me conhece. Eu não sei, viu? Eu vou conversar com o Frank depois. Mas eles sabem mais sobre a nossa vida. Por quê? Eles são capazes de prever, inclusive, as nossas reações futuras, com mais formatos milimétricos, pelo tempo que a gente fica olhando uma foto, pelo que a gente curtiu, pelo que a gente compartilha. Então, desde o experimento social e quando começou a se coletar o que a gente é, quem a gente é e o que a gente escolhe, eles começaram a ter um poder que o Val Noah Harari chama de hackear o ser humano. Ou seja, eu estou fazendo essa volta toda para poder explicar efetivamente como surgiu o ódio. Eu vou falar bem rapidamente sobre o ódio. Mas quando ele começou a entender que ele conseguia manipular a gente para comprar alguma coisa, o pessoal lá, os engenheiros, para não usar na posição do Zuckerberg, eles entenderam que eles podiam manipular também as nossas emoções. Inclusive escolher pessoas, políticos por nós, como aconteceu em 2018 na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Como o Brexit, que também foi feito pela Cambridge Analytica. Quem quiser ver um pouco mais sobre isso, olha na internet, olha na Netflix, tem um documentário que fala sobre a manipulação digital que foi feita na campanha para presidente dos Estados Unidos. Ou seja, isso é uma coisa pública. E no Brasil, existem indícios fortes de que isso aconteceu aqui também, em especial por conta das manipulações por meio de mensagens do WhatsApp e dentro do Facebook.
Quando foi descoberto que as emoções poderiam ser manipuladas, que eles poderiam mexer com as nossas emoções, efetivamente, por estarmos tanto tempo dentro das redes sociais, nós começamos a nos impactar com isso. E hoje em dia, no Twitter, no Facebook, se a gente reage por ódio ou se reage por amor, para eles tanto faz. Porque o que importa é que a gente fique mais tempo lá, o que importa é que a gente fique fisgado. Então, quando a gente olha alguém doente, fanático, com problemas dentro das redes sociais, é possível que a gente olhe essa pessoa com uma outra perspectiva a partir de agora. A gente não olha essa pessoa como uma pessoa, exemplo, seu pai, sua mãe e seu irmão, pô, era fascista, eu nem sabia. Olha, aquilo ali é um comunista, olha, e começa a rotular as pessoas. A gente passe agora a entender que aquela pessoa, talvez, ela tenha sido manipulada pelas estratégias digitais minuciosas que as gigantes digitais usaram para favorecer algum tipo de ideia. Só que isso não quer dizer que as pessoas estão isentas da culpa delas. O que tem acontecido no Brasil, o que tem acontecido em alguns lugares do mundo é muito grave. A gente vê coisas acontecendo, em especial no Twitter, com pessoas assim com uma manifestação de intolerância assim que a gente são disfunções humanas que a gente achou que a história já tinha enterrado e que agora voltam a toda prova. Nós nos tornamos maus? Não. A internet ajudou a revelar algumas dessas mazelas humanas e fazer com que elas fossem colocadas para fora? Sim, eu concordo com isso. Porque essa sociedade, que é uma sociedade que a gente elegeu, que o filósofo coreano, o Byung-Chul Han, ele coloca como a sociedade da transparência, ela faz com que as pessoas no mundo digital acreditem que estão com plena liberdade para agir, que elas não são vigiadas, que elas não são controladas, mas é exatamente nessa troca, exatamente nessa mega exposição que elas se fazem controladas, porque uns controlam os outros. Ou seja, olhar com empatia para essas pessoas é importante também, porque muitos deles estão sendo simplesmente manipulados por coisas, fanatismos como a gente vê, o religioso, ou por futebol, uma série de fanatismos que a gente presencia na sociedade. O negócio do Harari é outro. A gente tem mais 10 minutos, eu quero falar. Tá bem. É incrível, né? Não sei o que acontece. É uma mágica que faz com o tempo aqui, gente. Não tem de nada. Eu quero encerrar, eu vou encerrar com o Yuval, com uma pergunta para você, mas antes disso, eu quero que você me responda. Você enxerga alguma solução para essa situação? Porque a perspectiva, ao meu ver, ela é negra. Eu não consigo ver uma luz no final desse túnel em que a gente está entrando. Eu não sei aonde vamos parar. É minha pergunta para você. Qual a solução para a gente se salvar desse redemoinho que a gente entrou, do ódio e de manipulação nas redes sociais? Primeiro, a gente tem que observar mais a forma como a gente está reagindo às coisas. O que eu falei, o que eu tenho falado, né? Eu tenho feito algumas palestras sobre isso, até digitais. Eu tenho falado para as pessoas que elas devem observar o tipo de emoção que aquela comunicação provoca nela. Se você escuta o seu político preferido, o seu influencer preferido, o seu amigo se expressar e trazer alguma notícia para você, algum link, algum vídeo, algum áudio, alguma coisa, e esse tipo de comunicação causa alguma emoção desconfortável em você, é um sinal que você tem que se revisitar essa comunicação e olhá-la com mais cuidado. Ou esquecê-la simplesmente. Porque talvez se você revisitá-la, você vai sentir mais dor ainda. Porque o que é bom não pode provocar na gente sentimentos inferiores. O que chega pra gente, que nos faz bem, que nos traz um sentimento de pertencimento, que nos traz equilíbrio moral, equilíbrio espiritual, equilíbrio mental, saúde mental, não pode fazer com que a gente sinta ódio, raiva, cólera. É muito comum a gente receber mensagens de ódio, agora mesmo, mensagem de ódio contra o Supremo, mensagem de ódio contra o presidente, mensagem de ódio contra o chefe do Congresso. Eu não estou querendo, eu estou colocando todo mundo numa balança só para fazer um equilíbrio do posicionamento, que o posicionamento para mim é muito claro político hoje, eu tenho, e eu não escondi ninguém qual é o meu posicionamento, mas é preciso que a gente entenda que qualquer mensagem que nos traga ódio, raiva, ela precisa ser vista com um pouco mais de pensamento crítico, que é uma outra habilidade do século XXI,
para que a gente não se torne refém e se torne também manipulado por essa mensagem. Essa é a melhor forma. Bom, a Eu acho que solução tem está na saída nossa assim, mão, tá? né? Na nossa consciência. Você está dizendo que a solução está em nós, em Não, cada um de nós. não acho isso. Eu acho que está em coisas, iniciativas como essa que, por exemplo, agora o Supremo está tentando fazer, que é apertar o pessoal que financia fake news. Tem um site chamado Sleep Giants, que chegou no Brasil, que tem feito isso, que é acabar com o financiamento dos sites que provocam fake news. E também a gente precisa entender um pouco mais quem está patrocinando as fake news, e não é só o pessoal de esquerda, de direita. O pessoal de direita é mais organizado com isso, o pessoal de esquerda também tem feito isso, mas prioritariamente as pessoas que são totalitárias, que vêm trazendo pensamentos que são completamente contrários a qualquer pessoa que é humanista hoje. Eu tenho que partir para a última pergunta, porque senão o Instagram me... E o Valarari, na primeira pergunta dele, da Veja, primeira pergunta da Veja para ele, se ele acredita que o mundo vai sair dessa, melhor ou pior. Essa foi uma live minha de ontem, onde eu falei, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, mas vai sair melhor ou vai sair pior? Eu vi a resposta dele, quero ouvir a sua. Jaime, o mundo vai sair dessa melhor ou pior? Eu não li a entrevista do Harari, estou até curioso, vou correr depois para ler, mas eu tenho a minha perspectiva. O mundo ele vai sair melhor ou pior dependendo das decisões que tomarmos agora. Nós temos dois caminhos. Você respondeu, só para você saber, foi essa a resposta que o Val deu. Ih, rapaz, eu vou começar a cobrar o cachê do Yuval para falar as coisas agora. Tá alinhado. Tá alinhado, né? Então não vou ler mais. Vai depender das coisas que nós fizermos agora. Se nós tivermos capacidade, como nações, de nos conectarmos, cooperarmos uns com os outros e diminuirmos as diferenças que existem entre os povos, rejeitarmos narrativas, por exemplo, que a gente está vendo muito comum agora, é falar que o problema é chinês. E aí, essa disseminação de ódio, essa disseminação de coisa que foi feita lá com a gripe espanhola também contra os judeus. Se a gente rejeitar esse tipo de ódio humano e a gente tiver a capacidade de cooperar, de se ligar como nação, o mundo vai sair melhor. Mas se a gente aprofundar as nossas diferenças, começar a fechar fronteiras, acreditar que não precisa de cooperação, acreditando que existem povos diferentes, estamos ferrados. Exemplo, estamos em São Paulo, tem shopping abrindo no interior. Se o shopping está abrindo no interior e aqui está fechado, amigo prefeito do interior, estamos todos conectados. Não adianta, o seu problema não se resolve sozinho. Muito bem. O mundo é um só, entendeu? Então eu acho que, depois eu vou olhar o que o Yuval falou, mas eu acho que é isso. Ele copiou de você. Jaime. Eu vou encerrar, que eu fico com medo do Instagram me cortar de repente, sabe? Então eu gosto de fazer encerramento assim decente. Eu queria te agradecer muito. Realmente, isso aqui é uma gota no oceano do que você tem para oferecer de conteúdo e aprendizados para a gente. Eu convido todos a te seguirem nas suas redes sociais, aqui no Instagram, Facebook, Twitter, adquirirem seu livro. As fotos dos seus livros estão nas minhas redes sociais. E assim, realmente acho que a gente precisa ler, aprender, estudar, se informar, conhecer. Eu acho que é isso que vai salvar a gente, e pessoas como você têm essa missão. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento compartilhado aqui com a gente, pelos insights brilhantes. Muito, muito obrigada, saúde e sucesso para você. Obrigado, Stella, uma alegria estar aqui com você. Um abração para o Frank. Foi boa conversa, vai passando rapidão, né? Vai passando muito rápido, mas é importante que a gente se conecte, a gente saiba que o mundo depende da nossa transformação interior, mas depende também que a gente impulsione a sociedade a tomar as decisões corretas. Por isso que é importante que as pessoas não parem também de falar em política, não parem de falar em sociedade, porque toda vez que a gente diz, de novo política, de novo isso, de novo não. Sim, porque as decisões que estão sendo tomadas agora, elas vão impactar o nosso futuro. Vão me tirar aqui. Vai lá. Boa noite, beijão, querido. Boa noite. Tudo de bom. Tchau. 20 segundos. Tchau.